Vamos dar início ao nosso curso e na parte técnica desta aula estudaremos a câmera fotográfica, a constituição e a função, os formatos, o funcionamento e eu quero falar um pouquinho acerca dos recursos. Constituição e função. Uma câmera fotográfica constitui-se de uma caixa fechada, uma caixa à prova de luz, e a única função da câmera é a de capturar imagens, ou seja, tomar fotografias. Toda câmera fotográfica é constituída de 4 distintas partes: o corpo, o obturador, o diafragma e a objetiva. O corpo da câmera abriga todos os dispositivos eletrônicos e as partes mecânicas, as partes móveis da nossa câmera. O obturador encontra-se dentro do corpo da câmera e ele é responsável pelo tempo de exposição, o tempo em que o nosso material sensível fica exposto à luz. O diafragma encontra-se sempre dentro da objetiva e a função do diafragma é controlar a quantidade de luz que adentra a nossa câmera no momento da tomada de uma fotografia. E por último, é o objetivo em si, é o nosso elemento formador de imagem. Então, repetindo as 4 partes que constituem a câmera: o corpo, o obturador dentro do corpo, o diafragma dentro da objetiva e a objetiva. Formatos. O formato está relacionado com o tamanho do nosso anteparo. Vamos entender por anteparo qualquer material sensível à luz, podendo ser na fotografia digital um sensor eletrônico ou na fotografia convencional uma película fotográfica, um filme fotográfico. E diante dos formatos, nós temos as câmeras divididas em 4 distintos grupos: o grupo das câmeras compactas, o grupo das câmeras DSLR, o grupo das câmeras de médio formato e o grupo das câmeras de grande formato. O formato tem uma relação direta com a qualidade e quanto maior ele for, maior também será a qualidade. Por exemplo, a câmera compacta dispõe de um sensor de um anteparo muito pequeno, assim como os smartphones, os modernos celulares. O sensor é muito pequeno e com isso eu não tenho uma fotografia de qualidade ou de nível profissional. Eu não tenho como fazer uma fotografia que eu pretenda que ela seja de nível profissional com uma câmera compacta, exclusivamente em função do tamanho do seu sensor. Então esse tipo de equipamento é um equipamento utilizado para registros familiares, registros de viagens, fotografias despretensiosas. Depois do formato da câmera compacta, nós temos a câmera DSLR e o enfoque do nosso curso vai ser em cima deste tipo de equipamento. A câmera DSLR é a equivalente digital da câmera SLR. As duas constituem-se praticamente do mesmo equipamento. A diferença é que esta é uma câmera digital e esta é uma câmera da fotografia convencional, da fotografia que se utiliza de uma película fotográfica. Mas essencialmente são a mesma câmera. Esse formato já tem um anteparo maior e com isso eu já consigo realizar uma fotografia de nível ou de qualidade profissional. Dentro desse formato nós temos alguns tamanhos de sensores diferentes. Por exemplo, o tamanho chamado de full size é equivalente ao tamanho de um frame de uma película do formato 35 mm. E nós também temos sensores ligeiramente menores. O quão menores eles são depende única e exclusivamente do fabricante do equipamento. Mas independente do tamanho físico do sensor da DSLR, é uma câmera de uso profissional e que gera fotografia de muito boa qualidade. Onde é que eu utilizo esse tipo de equipamento dentro do universo da fotografia? Esse tipo de equipamento pode fazer fotografia profissional de casamento, de batizado, de aniversários, de eventos corporativos como almoços, premiações, palestras, workshops, esse tipo de evento. Posso fazer também books, posso fazer pequenos catálogos de modelos para pequenos anúncios. Eu não posso ter uma ampliação muito grande
com uma fotografia advinda desse formato. Então é o formato, digamos que universal da fotografia. É a câmera utilizada por todos os fotógrafos praticamente. O fotojornalismo também é um exemplo do uso do formato da DSLR, a equivalência do 35mm, né, lá da nossa câmera SLR. Após isso, nós temos o terceiro formato, que é a câmera de médio formato. A câmera de médio formato, ela dispõe de um anteparo ainda maior do que o formato da nossa DSLR, do que o formato da película 35mm. O médio formato dispõe de películas ou de anteparos, né, sensores eletrônicos, com as medidas de 6 por 7 centímetros, ou 6 por 6, 6 por 4,5 e até mesmo 6 por 9 centímetros. É um formato bem maior do que o da película 35mm, nós podemos observar que a área dele é bem maior, ela compreende várias vezes o formato 35mm e com isso a qualidade também é várias vezes superior. Onde é que eu uso a câmera de médio formato? Esse tipo de equipamento é utilizado para fotografia publicitária. Normalmente fotografias que vão ser ampliadas muitas vezes, onde eu preciso manter a qualidade. Ou seja, eu amplio bastante e essa fotografia se mantém muito nítida, ela não perde a qualidade. Então eu tenho que tomar esse tipo de fotografia necessariamente com uma câmera de médio formato. Todas as publicidades normalmente são feitas com esse formato. É uma câmera cara e normalmente de utilização dentro de um estúdio fotográfico. Raramente veremos um fotógrafo fazer, por exemplo, um casamento com uma câmera de médio formato. Esse formato está restrito ao uso em estúdio fotográfico. E acima da médio formato, nós temos a grande formato, onde nós podemos dizer que é o formato mais profissional de todos. A película ou sensor eletrônico de uma médio formato começa no tamanho 4 por 5 polegadas. É um anteparo enorme e com isso eu tenho muito mais qualidade do que o formato médio. Esse tipo de câmera também é utilizada dentro de um estúdio e é uma câmera muito cara, da ordem de centenas de milhares de dólares. É uma câmera pesada, de difícil manuseio, muito cara. Exige o concurso de tripés muito grandes, muito pesados para sustentar o peso dessa câmera e com isso ela fica restrita ao seu uso dentro de um estúdio fotográfico. Jamais nós veremos uma câmera de grande formato numa fotografia externa, vai ser muito difícil isso acontecer. Uma característica da câmera de grande formato é que ela é uma câmera, entre aspas, toda mole. O corpo desse equipamento adota uma geometria totalmente diferenciada e com isso eu tenho um controle muito grande da profundidade de campo e da correção da perspectiva do meu assunto. Então essas movimentações, essa geometria que a câmera adota, eu posso corrigir perspectiva e posso modificar a minha profundidade de campo. Funcionamento. As câmeras fotográficas funcionam de uma forma bastante semelhante. Como eu disse, o enfoque do nosso curso vai ser a câmera DSLR, mas vamos dar uma olhadinha na câmera compacta. Esta câmera compacta é chamada de câmera de visor direto. Por quê? Eu tenho um visorzinho aqui atrás, por onde eu faço o enquadramento da minha fotografia, e esse visor se estende até aqui a parte frontal da câmera. Então ele começa aqui atrás e vai até aqui na frente. Ele é um visor de fato, como o nome diz, direto. E essa câmera sofre de um problema muito grande em função disso. O que eu estou vendo pelo visor direto não é o mesmo que a objetiva está enxergando. Ou seja, o que eu vejo não é o que a câmera fotografa. E isso tem o nome de erro de paralaxe ou defeito de paralaxe. E a gente vai ver que nas câmeras reflex, elas têm ausência desse erro. Nós não temos esse tipo de erro no equipamento reflex. É um erro de câmeras de visor direto, ou seja, as câmeras compactas. A câmera compacta, eu posso fazer também a fotografia através do LCD traseiro da câmera. Eu posso tomar a fotografia visualizando por aqui.
E esse sistema se chama Live View, sistema Live View, e algumas câmeras reflex também possuem esse sistema. Algumas outras câmeras compactas, ao invés do visor direto, possui dentro dela, dentro do corpo da câmera, um pequeno monitor LCD. Seria uma espécie de um Live View pequenininho dentro do visor. E aí essa câmera não sofre do erro ou defeito de paralaxe, porque o obturador dela já está aberto, permitindo a captação da luz pelo sensor e já transformando aquilo numa imagem digital, seja pelo monitor pequenininho aqui dentro do visor ou pelo monitor traseiro do corpo da câmera. Vamos entender agora o funcionamento da câmera reflex. Eu vou utilizar para exemplo essa câmera reflex que utiliza película fotográfica, mas na câmera digital se dá da mesma maneira. Nós vimos que a câmera tem 4 partes: o corpo, o obturador que fica dentro do corpo, o diafragma que fica dentro da objetiva e a objetiva em si. A principal característica que torna uma câmera reflex, que classifica ela como uma câmera reflex, é um dispositivo interno constituído por um prisma de vidro, chamado de pentaprisma, e um espelho disposto a 45 graus. É esse sistema óptico que nos permite colocar o olho aqui atrás no visor e enxergar por dentro da câmera. Ou seja, a câmera reflex não é uma câmera de visor direto, eu não tenho mais o visorzinho direto. Eu estou enxergando por um sistema óptico por dentro do corpo da câmera, por dentro da objetiva. E isso é o que classifica esta câmera como reflex, é a principal característica. Uma outra característica que também está presente em todas as câmeras reflex é a possibilidade de substituição da objetiva. Ou seja, eu posso tirar uma objetiva e acoplar a minha câmera a uma outra objetiva de uma distância focal diferente para fazer um outro tipo de fotografia. Então, as duas características que classificam uma câmera como reflex: sistema óptico de visualização e substituição, capacidade de substituição da objetiva. Como eu disse, o diafragma encontra-se sempre dentro da objetiva e ele pode estar regulado para mais fechado ou mais aberto, ou mais ou menos fechado ou aberto. Observe que ele nunca se fecha completamente, eu sempre tenho que ter um buraquinho, um furinho, para que a luz adentre a câmera. Se ele se fechasse completamente, a luz não adentraria a câmera e nós não teríamos a fotografia. Então aqui eu tenho 2 dos 4 dispositivos mencionados: a objetiva em si, que é o elemento formador de imagem, e o diafragma, que encontra-se sempre lá dentro do corpo da objetiva, e que pode estar aberto ou fechado mais ou menos, conforme a minha necessidade. Dentro do corpo da câmera, nós temos lá o espelho disposto a 45 graus, e na parte de cima o pentaprisma. Na parte traseira, lá no fundo do corpo da câmera, nós temos o obturador. O obturador ele vai estar sempre fechado quando a câmera não está fotografando, ou seja, quando a câmera não é disparada. E desse jeito, ele protege o meu anteparo, que vai estar localizado aqui atrás, da luz que está adentrando a câmera. Essa é uma câmera de película, então aqui atrás eu teria um filme, uma película fotográfica. Na câmera digital, o que eu tenho aqui atrás é um sensor eletrônico. Basicamente, esta é a única diferença de uma câmera convencional da fotografia de película com uma câmera digital. Quando eu vou tomar a fotografia, ou seja, quando eu disparo a câmera, aí o obturador se abre e a luz que adentra a objetiva atravessa o obturador, a janela conformada pelo obturador, e atinge lá o meu anteparo, gravando dessa maneira a imagem, tomando a fotografia. Quando a câmera não está fotografando, a luz adentra o corpo da câmera pela objetiva e ela é desviada para a parte superior do corpo da câmera através do espelho que está disposto a 45 graus. No pentaprisma, que está na parte superior, a luz dá uma dupla reflexão e é entregue aqui atrás para o fotógrafo efetuar o enquadramento e o foco. Quando a câmera é disparada, o espelho se levanta, permitindo assim agora que a luz atravesse e chegue até lá no nosso obturador, que agora vai estar aberto, permitindo que a luz chegue
até o sensor eletrônico ou até a película fotográfica. Então, quando nós disparamos uma câmera reflex, ela tem um barulho bastante característico, porque ela faz movimentações mecânicas. O diafragma se fecha dentro da objetiva, o espelho se levanta e o obturador se abre. Após a tomada da fotografia, a câmera volta para o estado inicial, ou seja, o diafragma se abre novamente, o espelho desce, ele recua e o obturador se fecha. E a câmera está pronta para a tomada da próxima fotografia. Repito, tanto esta quanto esta funcionam da mesma maneira. Observe nessa imagem corte, aluno, as partes internas do corpo da câmera. O diafragma dentro da objetiva, a objetiva em si, o espelho disposto a 45 graus, o pentaprisma na parte superior do corpo da câmera, o obturador atrás do espelho e o anteparo logo atrás do obturador. Nessa outra imagem, a gente pode observar o caminho que a luz percorre quando a câmera não está disparada, quando ela não está efetivamente tomando uma fotografia. O diafragma está completamente aberto dentro da objetiva, a luz adentra a câmera pelas lentes da objetiva, é desviada para a parte de cima do corpo da câmera através do espelho, sofre uma dupla reflexão no pentaprisma e é entregue lá no visor. Nesta outra imagem, quando a câmera está fotografando, ou seja, quando ela está disparada, a gente observa que o diafragma se fechou dentro da objetiva, limitando assim a quantidade de luz que vai adentrar a câmera. O espelho se levantou, saindo do caminho da luz, o obturador se abriu e a luz agora está incidindo lá no meu sensor ou na minha película fotográfica, está incidindo lá no meu anteparo. Então, de fato, agora a câmera está tomando fotografia. Após isso, ela volta para o estado inicial. O botão disparador da câmera reflex, ele encontra-se sempre na mesma posição, ou seja, em qualquer marca ou modelo de equipamento, ele vai estar situado sempre na parte superior do corpo e do lado direito. O botão de disparo ou botão disparador, ele possui 2 estágios e 3 funções distintas. O primeiro estágio é quando ele é pressionado até metade do seu curso, e o segundo estágio é quando ele é pressionado a fundo. No primeiro estágio, a câmera executa o foco, desde que este esteja regulado para o modo automático, e também executa a fotometria, que é a leitura da quantidade de luz da nossa cena, e nós vamos estudar a fotometria em algumas aulas mais para frente. Quando ele é pressionado a fundo, ou seja, o segundo estágio, ele de fato dispara a nossa câmera para a tomada da fotografia. Então, repetindo, é um botão que tem 2 estágios e possui 3 funções. Acerca dos recursos. Quero falar um pouco, alunos, sobre os recursos de uma moderna câmera, de uma câmera DSLR. Com o avanço da tecnologia e com a convergência das mídias, uma câmera fotográfica hoje faz muito mais do que apenas tirar fotografias. Ela serve para gravar vídeos, como por exemplo esta que está gravando a nossa aula. Esta aula está sendo gravada com uma câmera DSLR. Ela possui GPS, ela possui Wi-Fi, ela possui uma infinidade de recursos, mas que de fato esses recursos não tornam a nossa fotografia melhor ou pior. Vamos traçar uma analogia com o smartphone. O smartphone é um telefone celular, a princípio ele é um telefone celular, e a função dele ele foi desenvolvido para fazer e receber chamadas telefônicas. Mas a gente sabe que um smartphone possui vários aplicativos como jogos, como GPS, navegação na internet, recebimento de e-mails. Ele faz um monte de coisas num único dispositivo. Mas o fato dele fazer tudo isso não torna a função de receber ou fazer ligações melhor. Ela se manteve a mesma coisa. Então, na fotografia, isso é o que eu chamo de perfumaria. Então, não é necessário você investir uma pequena fortuna num equipamento que tenha muitos recursos, porque esses recursos, de fato, não vão tornar a sua fotografia melhor ou pior. E aí vem aquela pergunta, né? Que câmera comprar, então? Você deve comprar, aluno, aquela câmera que cabe no seu bolso,
porque todas as câmeras, no que tange a parte da fotografia, são praticamente a mesma coisa. Todas elas fazem muito boas fotografias. Se eu pegar esta câmera DSLR e pegar esta câmera SLR e equipá-la com uma película fotográfica, as duas farão fotos de muito boa qualidade. Então o que eu quero dizer para você é não se preocupar muito com esses recursos que eu chamo de perfumaria, porque eles de fato não vão tornar a sua fotografia melhor ou pior. O que vai tornar a sua fotografia melhor ou pior é o conhecimento que você detém sobre aquilo que você está fazendo. Então, em vez de investir uma pequena fortuna no equipamento fotográfico, invista em conhecimento, em cursos, em documentários, em livros, visite exposições, vá a cinema, peça de teatro, adquira uma bagagem cultural muito grande, que isso é muito importante para a parte conceitual da fotografia. A parte técnica é igual para todos, né? O diafragma é igual para todo mundo em qualquer lugar do mundo, mas a parte conceitual é toda a sua cultura. Então não se preocupe com equipamento A, B, C, de modelo E, F, G, porque são todos no fundo a mesma coisa. Muito bem, terminamos a parte técnica dessa nossa aula. Vamos adentrar agora a parte conceitual. Na parte conceitual da aula de hoje, nós conheceremos a fotógrafa Dorothea Lange. Dorothea Lange foi uma fotógrafa americana, nascida em 1895. Ela era uma fotógrafa documental. Nos anos 30, ela percorreu 22 estados do sul e do oeste dos Estados Unidos, retratando a Grande Depressão na vida dos camponeses, o impacto que a Grande Depressão deu na vida dos camponeses. Ela tem uma fotografia que foi tomada em 1936, intitulada Mãe Migrante. E esta é a fotografia que mais foi veiculada na história. Ela já apareceu em mais de 10.000 publicações. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho de Dorothea Lange. Ainda na parte conceitual da nossa aula, eu quero indicar a você, aluno, o documentário A Vida através das Lentes, da fotógrafa Annie Leibovitz. No material de apoio que você recebeu, tem o link para que você possa assistir ao documentário. Quero indicar também o livro A Câmera, do fotógrafo Ansel Adams. Este é um livro que está em português e você encontra nas melhores livrarias. A editora é a editora do Senac. E Ansel Adams foi um grande fotógrafo técnico, então esse livro vai agregar muita informação técnica no seu aprendizado da fotografia. Temos ainda os exercícios teóricos e o exercício prático. O exercício teórico eu sempre vou corrigir na aula subsequente e o exercício prático eu farei comentários na aula subsequente. Bons estudos e até a próxima!